Graças e paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu gostaria de dar um tema para isso, né, para essa ministração. Eu já venho compartilhando com alguns irmãos, em alguns dias de reuniões que a gente se reúne, nos reunimos na casa dos irmãos para comer, para orar, para ler os textos da palavra de Deus. Tem sido uma alegria, uma bênção. E eu queria chamar esse tema de 3 aspectos da condenação, ou 3 aspectos do pecado e 3 aspectos da salvação. Assim como vamos ver nessa noite, esses 3 aspectos do pecado, o que causou o pecado em a entrada do pecado em nossas vidas, na vida do ser humano, mas também existe na salvação de Deus 3 aspectos poderoso que anula tudo aquilo que foi, todo mal causado pela entrada do pecado. E eu espero que por graça de Deus, por obra e graça de Deus, possamos falar aqui e alcançar o seu coração. E nós te pedimos, Senhor, que só por tua graça, só por ti mesmo, Senhor, porque jamais será por nós mesmos, pelo homem, pela carne, pela vontade da carne, alcançar a salvação. Mas foi o Senhor, com a tua palavra que tu lançastes até nós, para nos salvar, para nos resgatar do poder do pecado, do poder dessa vida má e perversa. Foi a tua palavra que foi lançada a nosso favor para nos resgatar da condenação, da escravidão, e um dia nos libertará da habitação do pecado em nós. Obrigado, Jesus. Amém. Então, inicialmente, vamos falar desses 3 aspectos da condenação do pecado, ou 3 aspectos do pecado, né? Tem um texto, 1 Coríntios 1:30, todos os textos que eu vou citar aqui são muito conhecidos. E 1 Coríntios 1:30, ele fala: mas vós sois dele. Vós, você é dele, é de Cristo Jesus. O texto diz: vós sois dele, de Deus em Cristo. Então parece que já nos confronta, a palavra já nos confronta dizendo que se não estamos em Cristo, não sou dele. Mas se eu estou em Cristo, eu sou dele. Amém? E aí eu sinto a necessidade de fazer esta afirmação, segundo a palavra. E eu quero falar isso crendo, confiante na obra da cruz. E eu olho para trás, não é porque aqui se tivesse um crucifixo, mas eu olho para trás e eu quero ver a minha história dando início lá. Por causa da cruz, eu fui resgatado.
E se eu estou em Cristo, eu estou em Deus. Eu sou de Deus. E o texto diz: vós sois dele em Cristo, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Eu acho que só isso aqui já daria um tema maravilhoso para a gente poder ministrar e sermos muito enriquecidos. Falar de sabedoria, da justiça de Deus, da santificação e redenção, já seria maravilhoso. Eu não vou me deter nesses pontos, mas frisar no que diz o texto: você é dele, se está em Cristo. Amém? E aí o seu coração, você no seu espírito, faz essa confissão perante Deus. E verbaliza isso perante as pessoas e Satanás para ouvir. Você dizer: eu sou dele em Cristo Jesus. Eu sou dele porque eu estou em Cristo. Está fechado. Ninguém mexe mais com você. Porque segundo a palavra do próprio Jesus falando, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Em outra palavra ele diz: as minhas ovelhas jamais perecerão. E aí ele sai falando sobre o bem-estar das suas ovelhas. Portanto, temos que ser dele em Cristo. Amém? Tem um outro texto que é João 14,6. Eu vou citar diversos textos aqui. Um outro texto que fala lá em João 14, que aponta Jesus como o caminho, como a verdade e a vida. Amém? E de fato é isso. E aí ele diz assim, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho, e nesse caminho existe a verdade. E nesse caminho e nessa verdade, ali está a vida de Deus estabelecida para mim e para você. Este é o caminho, andai nele, diz o Senhor. E é esse o caminho que eu e você deve andar. Queridos, que essa verdade, dele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos alcance. Eu necessito dessa verdade, desse caminho, dessa verdade, dessa vida todos os dias. Não foi um dia quando eu entreguei a minha vida a Cristo, em 1993. Não, é todo dia, é agora. Agora mesmo, para falar para você, para ler isso aqui que eu separei, eu preciso disso aqui. Me curvar perante Ele e dizer para você isso aqui que eu estou prestes a iniciar. Então, os três aspectos do pecado. Aí fala de condenação, e é a condenação eterna. Quando o pecado entrou a condenação eterna, a condenação para sempre. Então, há aqueles que estarão condenados para sempre, eternamente, estarão condenados eternamente. Eu vou mostrar mais adiante que existe a salvação para esse aspecto da condenação eterna. Mas até lá, até que nossos olhos sejam abertos para ver essa salvação, estaremos eternamente condenados. E existe também um outro aspecto, é a escravidão do pecado. A escravidão é aquela situação em que não conseguimos sair, e é mais adiante porque estamos escravizados, estamos aprisionados, e parece uma coisa que nos prende de uma maneira que não nos deixa avançar em nenhuma direção. É isso que faz de nós a escravidão. E
por fim, nesses três aspectos, existe a habitação do pecado. O pecado habita nessa carne mortal, nesse corpo. Paulo falou, dizendo o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente vai para todas as direções, vamos encontrar a nossa salvação em Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, na condição de que eu estou dobrado, eu estou rendido, e somente por meio dele eu vou alcançar a salvação. Somente por meio de Jesus Cristo eu estarei livre da condenação eterna, serei liberto da escravidão do pecado e um dia serei livre da habitação do pecado aqui, nesse corpo mortal. E eu quero então começar falando sobre a condenação. E aí Romanos capítulo 1, 32 diz: ora, conhecendo eles, as pessoas, todos nós, seres humanos, homem, mulher, pequeno, grande, rico, pobre, quem ouve, quem não ouve, quem é cego, quem enxerga, todos estão debaixo da mesma condenação. Desconhecendo eles a sentença de Deus. Então, esta sentença é do conhecimento de todos nós. Mesmo aqueles que dizem assim: eu sou ateu, graças a Deus. Ele tem consciência, porque está aqui dentro do homem, há uma lei. Eu não vou dizer se é Romanos 8 ou 3, eu acho que é Romanos 8, diz que há uma lei no interior do homem que acusa ou o defende. Está lá, uma lei latente. E ele sabe se o que está fazendo é certo ou errado. Nós, seres humanos, temos a tendência de dizer: eu digo que isso aí é certo, isso aqui é errado. Mas existe a luz. E a luz nos esclarece, nos mostra. A luz, a palavra, como um farol em nossa direção, vai dizer muito mais do que a minha razão, do que a minha consciência, se eu estou certo mesmo ou errado. Então existe em nós o conhecimento da sentença de Deus, da verdade de Deus, daquilo que nós estamos fazendo. Até poderíamos dizer que é inocência. Por exemplo, Adão e Eva caíram. Eles não foram inocentes. Eles podem ter sido ingênuos, mas não inocentes. Então, por que eles não eram inocentes? Porque eles foram avisados. Foram alertados. Tem duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, e a outra a árvore da vida. Então havia uma alerta, uma advertência quanto ao que estava para acontecer. E eles ignoraram aquilo que Deus falou e pagaram para ver, e aqui estamos nós. Graças a Deus por Jesus, temos a cruz, que podemos olhar para a cruz e ver Jesus ali, e podemos ver Jesus morrendo por nós, levando o nosso pecado, e podemos nos ver ali em Cristo, e os nossos pecados, a condenação eterna, ser perdoado, e estaremos livres. Então depende do quanto nós estamos dispostos. Há muitos dos que apenas vê Jesus morrendo pelos nossos pecados. Isto é uma verdade.
Porém, não é tudo o que precisamos saber. Precisamos ir além de saber que Jesus morreu por nós. Mas eu preciso me ver na cruz, morrendo em Cristo Jesus. E isso vai revelar para mim, vai trazer para mim, no meu espírito, a salvação, o perdão dos pecados. Então o texto, conhecendo eles, a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, e não somente as fazem. Olha para nós, fica na frente do espelho, meu Deus, tem piedade, eu tenho que clamar de noite, irmãos, todo tempo precisamos estar clamando a Deus, pela sua misericórdia sobre nós. Dos anos para cá, eu tenho clamado tanto por misericórdia, mais do que nunca. Houve um tempo que eu clamava: Senhor, faz justiça, Senhor, faz justiça. Meu Deus, que Ele não fez, graças a Deus que Ele não fez. Senão eu teria sido fulminado, porque um ser humano como eu, como posso pedir que Deus faça justiça, condenando lá, sei lá quem, para me dar alívio? Presta atenção. Então eu clamo a Deus por misericórdia pela minha vida e por todos aqueles que estão aquém e além. Nós precisamos de clamar por misericórdia. Ele diz: não somente eles fazem as coisas erradas, mas eles aprovam aqueles que fazem. Nenhum de nós aqui, eu acredito piamente, que você jamais teria coragem de matar alguém. Mas se matar uma pessoa muito má e perversa, eu não tenho coragem de matá-la, mas foi bom matar ele mesmo, porque aquela pessoa era muito má. Há muitos os que pensam assim. E eu vou dizer a você que se fosse pela justiça de Deus, ele é tão culpado quanto o que matou, porque eu estou aprovando que tenho matado. Foi preso, foi bom ter sido preso mesmo. Eu não sei, Deus é quem cuida aí. E tem a lei dos homens, deixa fazer. E a lei hoje está bem difícil de se interpretar, porque as leis que têm sido criadas é para condenar os inocentes e livrar o culpado. Mas já estava predito também, isso aí já é de se esperar. Os textos continuam lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 a 9, diz o seguinte: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, e há de se manifestar, amém? Há inúmeros textos que falam que haverá essa manifestação. Ele diz: ele vai se manifestar com os anjos do seu poder. Não vai ser anjo fraquinho. Eu não sei nem se anjo fraquinho, tá? Porque o anjo somente deu cabo ali a gente vê lá no Antigo Testamento, de um exército imenso. Um anjo só aniquilou um monte de gente. Então eu acho que não existe anjo fraquinho, mas ele diz que são os anjos do seu poder, e diz assim, em chama de fogo, que ele virá dos céus. Jesus virá dos céus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Ele virá tomando vinganças? Virá. Contra quem? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ter isso. Mas então Deus vai se vingar? Nesse dia ele vai se vingar. Agora ele não se vinga de ninguém. A gente ouve muitas coisas, até profecia.
que chama de profecia, né? Deus vai te dar um câncer, e vai fazer assim, fazer assado, vai quebrar a tua perna, vai... Rapaz, é tanta coisa assim que fica esquisito. Eu acho muito esquisito essas coisas, sabe? Essas profecias. Porém, nenhuma dessas coisas é Deus se vingando de nada. Eu diria agora mesmo, Deus é bom para não fazer mal a ninguém. Deus não faz mal a ninguém. Só um dia haverá de chegar, e esse dia aqui que eu estou citando, sim, esse vai chegar, e aí sim, ele virá. E ele diz, segue o texto, estes que estarão debaixo dessa condenação, sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Outro texto de Apocalipse 21:8 diz assim: quando porém aos covardes, tem os covardes, amados, e Deus nos ajude para não sermos covardes em nenhum tempo, porque o covarde, a gente espera muito, né? Imagina que você, na pressão que vai viver, e eu penso que alguns de nós viveremos uma pressão violenta, eu penso, né? Pode chegar ao Brasil, as coisas estão se afunilando, estão se apertando, pode chegar, e que quem quiser nos escutar e aproveitar disso, pode também, Deus abençoe, e dê a estes a oportunidade de se arrependerem a tempo, mesmo depois de fazer todo mal contra nós. Mas, imagine que debaixo de pressão, você entregue os seus irmãos, e diga, ele mora ali, seu outro mora lá, ali naquela casa ali, na casa de Maílson lá se reúnem os crentes, tem uns crentes lá se reunindo, vamos lá, pode pegar, tal dia, tal hora eles estão lá, aí vão lá e pega mesmo, pega logo Maílson, que é o pastor, arrasta, leva ele, mata e depois prende as ovelhas, ou bota fogo nas ovelhas, a gente vê isso muito acontecendo. Isso é covardia, você entregar aos seus irmãos. Vai padecer, gente, padece lá, sofre as consequências, né? Eu fico imaginando como vai ser esses dias, sabe? Alguém pegar você assim, enfiar uma farpa entre o dedo e a unha, e entrar, empurrar com força e violência, você imagina, entrando aqui assim, aquela farpa entre os dedos e a unha, para você negar Jesus, ou confessar, falar onde estão os outros crentes. Pode chegar esse tempo. Há em outros lugares aí que a gente sabe que existe muito disso. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lago de fogo, com fogo e enxofre, essa é saber a segunda morte. Então Deus é justo e santo, não pode conviver com a injustiça e o erro. Então o pecado separou o homem de Deus. Você ouviu? Foi o pecado. Isaías fala que a mão de Deus não está encolhida, que não possa abençoar. Como é que está a mão de Deus? Então, supõe-se que está sempre estendida para abençoar. Por que que pessoas profetizam o mal contra os outros? Não faz isso, irmãos. Não se deixe ser um vaso, ser usado como um vaso sei lá de quem, para amaldiçoar alguém, para dizer que vai acontecer isso ou aquilo na vida das pessoas. Existe uma palavra hebraica chamada Lashonará. São palavras malditas que são ditas contra, não, no seu dia a dia, você maldizer o dia ou maldizer as pessoas. Nós somos chamados para abençoar. Se a mão de Deus, o nosso Criador, está estendida para nós, para nos abençoar, devemos também abençoar.
a todas as pessoas. Amém? Então Deus não está para fazer mal a ninguém, mas para abençoar. Então o pecado separou o homem de Deus e colocou todo ser humano debaixo da ira, da condenação eterna. Todos os homens, rico e pobre, grande e pequeno, estão debaixo da condenação eterna. O homem foi condenado ao castigo eterno. Apesar do seu grande amor, que Deus nos ama, Deus não poderia fazer de conta que os seus filhos não pecaram. Você está me acompanhando? Se ele fizesse isso, se ele ignorasse que nós pecamos, ele se tornaria injusto e violentaria a sua justiça. Deixaria de ser quem ele é. Ele já não seria Deus santo e justo. Ele não seria Deus santo e justo. Então, primeiro aspecto do pecado é a condenação. O homem está condenado ao castigo eterno. O segundo aspecto é a escravidão. Eu vou citar também aqui mais alguns textos. Primeiro aspecto, condenação. Segundo aspecto, a escravidão do pecado. E aí ele diz assim, João 8,34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é servo ou escravo do pecado. Romanos 7,14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, eu me tornei esse ser carnal. O pecado habita aqui. Eu vou dizer a você um sentimento que eu tenho. É um sentimento terrível. É uma invasão terrível. É um sentimento que me invade terrivelmente, assim. Um sentimento que eu devia até explicar para não errar aqui com vocês, mas de rejeição à minha própria pessoa, por saber que o pecado habita em mim e que eu não tenho como me livrar dele até aquele dia. Essa é a nossa condição. Seremos livres, mas se estivermos em Cristo Jesus. Amém? A nossa salvação, a nossa libertação, o nosso perdão e a libertação dessa escravidão está em Cristo Jesus. Essa é a minha confissão e essa deve ser a minha prática de vida. Está em Cristo. O texto todo de Romanos diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 3,12 diz assim, ó, todos se extraviaram. Todos se fizeram inúteis. Olha o texto da palavra, diz assim, quando diz assim, ó, não há quem faça o bem. Não há um sequer. Então, o texto da palavra, a Bíblia diz, está escrito, e essa é a nossa condição como ser humano. Eu quero com isso aqui que eu estou falando para você, levar você a se dobrar, a se render de uma forma que lhe deixe totalmente dependente de Deus, de Cristo Jesus, da sua misericórdia, e que essa misericórdia se eleve até os céus, e que essa misericórdia se renova a cada manhã, porque Ele nos ama de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. Nenhum ser humano, se reunisse todos os seres humanos da terra num só amor, não seria como medir o grande amor de Deus por você, por um de você.
nós somos amados nessa dimensão. O pecado tem domínio sobre o homem como um senhor de escravo tem domínio sobre os seus servos, seus escravos, fazendo sempre que eles cometam pecado. Todo homem é escravo do pecado e ele está inútil, ele está estragado, todo ser humano, para assim responder à altura daquilo que Deus espera. Eu quero sempre reforçar dizendo que o único meio de servir para Deus é se estivermos em Cristo. Terceiro aspecto é a habitação do pecado. Ele habita aqui. E eu fico pensando que você está aqui e eu também estou. O que se passa na sua mente agora? Está totalmente livre, pura e santa agora mesmo, nesse momento? Será que passa alguma coisa na sua mente que à luz da palavra de Deus estaria reprovado? Eu digo para mim sim, para mim sim. Eu estou aqui o tempo todo, ali encostado a cabeça naquele vidro, batendo e falando com Deus, porque como seria incrível se conseguíssemos nos desligar completamente desse estado físico em algum momento, para nos ligarmos completamente na sua pureza e santidade. Que glória seria! Como você estaria entrando num êxtase? Seria desse jeito. E eu digo a você que eu penso pelo menos isso, que essa é a vontade de Deus, que possamos estar nesse nível. Mas o pecado habita em mim, e aí eu me deparo com uma situação que me envergonha, aqui dentro. Vocês nem vê, você nem vê, nem sabe o que eu estou pensando, mas eu me deparo aqui comigo mesmo e me envergonha, porque eu olho para ele e vejo ele é totalmente puro, ele é totalmente santo, e a sua santidade é numa dimensão tão profunda que se juntasse todos os santos aqui da terra, todos os santos da terra, e desafiasse a santidade e pureza de Deus, seria fulminado perante a santidade e pureza dele. Você concorda comigo? Se você não concordar, não tem problema, mas é assim, porque ele é totalmente puro. Ele é terrivelmente santo, ele é terrivelmente puro, ele é completamente incomparável a todos nós, porque nós já fomos condenados, agora todos nós necessitamos de uma salvação. E você não veio para cá para ter um momento aqui de paz. A sua vida deve ser a paz. Você não veio para cá para ficar livre do pecado por algum tempo. A sua vida deve ser totalmente pura, totalmente santa. Você deve ser totalmente humilde, totalmente simples. Essa é a natureza dele. Mas nós não somos assim, porque nós caímos. Foi nós que caímos, foi nós que decidimos, foi Adão e Eva que estavam lá. Ele foi avisado, ele foi advertido, ele foi corrigido. Ele disse, e aí ele foi e mudou o texto da palavra, aquilo que Deus falou. E disse do jeito dele, e ele caiu. Com a queda, o reino da morte entrou, o reino da destruição entrou. E aqui estamos nós, necessitando de salvação. E se não entrarmos pelo caminho que ele já consagrou, que há este caminho e não há outro, não haverá outro. Atos capítulo 4, 12 diz, não há nenhum outro caminho pelo qual importa que sejamos salvos.
Hebreus 10, 19 diz que ali tem um caminho que ele nos consagrou, um novo e vivo caminho, e não haverá outro, não terá outro caminho, não existe outro caminho, por mais que você busque, e estude, e investigue, e aprofunde, não encontrará. Já tem um caminho. Então a habitação do pecado, ele diz assim, que é o terceiro aspecto do pecado. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. O pecado habita em mim. Isso é Paulo falando. Quantos anos de caminhada Paulo já tinha? Sei não, viu? Sei não. Quanto tempo ele já tinha, quantas almas já tinha sido salvas, quantos apóstolos já fazia parte do seu colegiado. Eu não sei quantos pastores e líderes já tinham sido formados. Eu sei que ele escreveu dizendo: o pecado habita em mim. E ele clamava tanto quanto eu e você pela sua misericórdia, para não sermos contados entre aqueles que serão lançados para sempre no lago de fogo. Amém? Vou repetir para vocês de forma diferente. Clame a Deus, mas clame a Deus até que você seja totalmente tomado pela sua misericórdia. Clame a Deus por misericórdia até que você sinta realmente essa misericórdia te envolvendo, para que você não seja contado entre aqueles que serão lançados no lago de fogo. Ali será terrível. Ali nem o verme morre, nem o fogo se apaga. É contínuo. E não foi criado para os filhos de Deus. Aliás, não foi criado para a criação de Deus. Mas aquilo existe, o lago de fogo existe, por causa da entrada do pecado, por causa do reino da morte. E aí, eu decido se eu vou para lá ou se eu me coloco debaixo da misericórdia de Deus, que está estendida para te alcançar. Amém? O pecado habita permanentemente na carne, além de condenar e escravizar. Então, os 6 aspectos do pecado: condenação eterna, escravidão do pecado e a habitação do pecado. Isso foi o que o pecado trouxe para nós. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, podemos nos alegrar e pular e saltar como os cabritos alegres quando saem dos seus currais. Temos Jesus, que veio nos alcançar um coração como o meu, preto, terrível, um coração mau e perverso. E Ele, por sua misericórdia e graça, tem me sustentado. Então eu quero citar agora 3 aspectos da salvação. Aleluia! Amém? Porque condenados eternamente, escravizados pelo pecado, e ainda a habitação do pecado, e não tem jeito, seria terrível para nós. Temos Jesus que veio nos salvar. Então Jesus nos perdoa, Jesus nos liberta e Jesus nos glorifica. Aleluia! Aqui está a nossa salvação. Amém? E vocês não se alegram? Eu fico feliz da vida, saber dessa tão grande esperança. Essa é a minha esperança, a salvação de Deus em Cristo Jesus, para nos alcançar. Então, em primeiro lugar, a solução da condenação é o perdão. Estávamos condenados eternamente, fomos perdoados. E como diz o texto inicial que eu falei, mas vós sois dele,
em Cristo Jesus. Para sermos perdoados, temos que estar em Cristo. Vós sois dele, sois de Deus em Cristo. E aí o primeiro aspecto da salvação é o perdão. Para nos salvar do castigo eterno. Se estávamos condenados eternamente, estávamos castigados eternamente. Mas Jesus nos perdoou. Aleluia! Glória a Deus! Foi Ele que morreu lá naquela cruz. Eu sempre falo sobre isso, eu vou repetir, já falei, mas vou repetir de novo. Eu posso olhar para aquela cruz e ver Jesus morrendo pelos meus pecados. É uma verdade. Quando eu leio Romanos capítulo 1 até capítulo 5, versículo 12, eu vejo Jesus morrendo pelos meus pecados. Mas se eu continuo lendo dos 5:13 em diante até o final, eu vou ver que eu estou lá. Então eu morri com Ele. E isso é glorioso. Isso aí é que está a nossa glória, irmãos. Porque ali agora eu estou livre. Porque eu morri para o pecado. E aceito o perdão dos meus pecados. E para adiantar, eu também aceito a minha libertação. Porque se eu morri, não sou mais escravo. Acabou a dívida. E se quem morreu e ressuscitou, já não morre. Capítulo 6 de Romanos, versículos 5, 6, 7. Já não morre mais. Estou livre. Posso ser glorificado com Cristo. 2 Coríntios, tem muitos textos aqui. 2 Coríntios, diz aquele que não conheceu o pecado. Jesus, Ele não pecou. Levou o meu pecado, o seu pecado. Mas Ele mesmo não pecou. A justiça de Deus está: a alma que pecar, essa morrerá. Maldito é todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Jesus também morreu pendurado no madeiro. A lei diz isso. Então está perdido. Qualquer um que olhasse para Jesus, ele merece. Ele está condenado. Ele é perdido mesmo. Ele é o malfeitor. Ele transgrediu a lei. Por quê? Morreu. É pecador. Ele blasfemou contra Deus. Essas eram as acusações. E ele morreu pendurado na madeira. Acabou. Mas Deus é justo. É a alma que pecar, essa morrerá. Ele não tinha pecado. Amém? Ô Jesus, cadê a alegria de vocês? Ele não tinha pecado. Isso é maravilhoso. Porque agora Ele pôde nos substituir. E não só me substituir, mas me incluir nele. Eu fui incluído na sua morte e ressurreição. Por isso que estamos aqui, amados. Por isso que há uma esperança para você. Você vai estar com Cristo para sempre. Por causa de Jesus. Porque Ele morreu no seu lugar. Mas também, Ele lhe substituiu. Mas também te incluiu naquela cruz. Então, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nós fôssemos justiça de Deus. Para que pudesse Deus o Pai, na sua ira, olhar para nós e não achar nenhum pecado. Não achar injustiça em nós. Mas olhar para nós e ver o sangue do seu Filho. Então, a nossa salvação está no fato de que o Deus irado, porque
a sua criação pecou, e o que merece é a condenação eterna. Ele agora olha para nós e vê, ele tem o sangue do meu filho. Aí ele ama. Sem tamanho, amados. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Você é amado pelo Senhor. Você tem que abrir sua boca e dizer isso todo dia. Que você é amado por Deus. Você sabe o tamanho disso? Obrigado, querido. Maravilha. Tinha que ser um careca para ajudar o outro. A solução para a escravidão do pecado. Primeiro, a solução para a condenação eterna é o perdão. Vocês estão me acompanhando? E a solução para a escravidão é a libertação. Jesus nos libertou. Olhar para a cruz e ver que apenas Ele morreu no meu lugar, perdoa, mas não nos liberta. Eu preciso me sentir incluído na sua morte e ser incluído na sua ressurreição. Eu morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Agora está a minha libertação. Então, para resolver o problema da nossa escravidão e da nossa inutilidade, o que Deus fez? Jesus vive agora por nós. Somos unidos com Cristo. Ele morreu, repetindo, no seu lugar. Ele substituiu quem você deveria morrer na cruz, ser lançado na cruz, ser condenado. Ele morreu no seu lugar. Maravilhoso, já é muito grande, já é muito maravilhoso. Mas ele pegou você, ele te recebeu, incluindo você naquela cruz. Então você morreu com ele. E aí, você foi unido na sua morte e unido na sua ressurreição. É isso o significado do batismo. Eu falei isso quando Laércio e Dona Teca, Júnior e Paula, e não sei se tinha mais alguém, tinha mais uma pessoa que estava sendo batizada, eu estava aqui ministrando falando sobre isso. O quanto que é glorioso ser mergulhado, você está ali de fato representando algo que aconteceu naquela cruz, a tua inclusão naquela cruz. Gálatas 2:20 diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas mesmo o pecado habitando aqui, Cristo habita aqui, se habita. Ele precisa governar. Aí, poderia entrar agora, abrir um leque aqui, pegar um galho aqui, né, e sair levando, não sei onde daqui a bater, e falar sobre o fato da habitação do pecado estar aqui e de Cristo habitar aqui. Então, quem vai estar mais forte? Quem você vai alimentar? E depende do seu dia a dia, depende do quanto você está usando esse aparelho e tantos outros. Depende de como você está administrando o seu tempo. Quem está te alimentando? E aí vai dizer para você, de fato, quem vive liderando. O pecado que habita em mim lidera, ou Cristo que habita em mim lidera? Você ouviu o que eu disse? Vou repetir. Quem está liderando a minha vida? O pecado que habita em mim, nessa carne, ou Cristo que habita em mim, no meu espírito?
Depende de quem está me alimentando. Então, o terceiro aspecto é a habitação do pecado. E aí vem a glorificação. Primeiro, o perdão. A salvação de Cristo nos perdoa da condenação. Acabou, não tem mais condenação porque eu fui perdoado. Não sou mais escravo do pecado porque Jesus me libertou. Se não peca, poderíamos falar sobre isso. Aí você vai ler lá 1 João, pega a cartinha de 1 João e aí você vai ver o que diz lá com respeito à questão do pecado. É uma leitura de 15 minutos que vai nos esclarecer muito. Eu sempre recomendo para os irmãos que eu estou por perto, mais perto dele. 1 João vai entender muita coisa com respeito à nossa vida. Uma leitura de 15 minutos. Então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui, eu vou ler aqui. Então, para colocar fim à presença do pecado em nós, então, um dia eu serei livre da habitação. Eu serei glorificado para sempre. Então imagina que Jesus, depois de ressuscitado, ele passava as paredes. Ele passou a parede, comeu, não comeu porque estava com fome, ele comeu porque é assim, a gente se reúne para comer na casa dos irmãos. E aí ele comeu peixe assado e mel. Alguém já comeu peixe assado e mel? Eu já comi para ver como que era, é gostoso. Eu peguei peixe assado, fritei, e depois peguei o mel por cima, derramei e comi. É bem exótico o sabor. Mas se Jesus comeu, eu queria saber como era. Um dia, assim como Jesus podia passar a parede, pôde comer peixe, pão e mel, comeu pão também, né? Provavelmente. Pôde sair daqui, já está lá no caminho. Ele estava aqui com os discípulos, lá no cenáculo, na casa lá, os caras fechadinhos, entrou e saiu. Um pouco já estava lá no caminho de Emaús, se ele pode. Daqui a pouco ele está lá, não sei como, mas já tinha, não foi o discípulo que fez o fogo, não foi o discípulo que trouxe pão, nem foi o discípulo que tinha peixe assado. Ele estava lá no meio do mar pescando, e aí lá vem Pedro, mais que depressa, sempre ousado, e disse: é o Senhor. E saiu, nadou, maravilha de alegria dele. Foi ao encontro daquele homem que ele suspeitava ser Jesus, que já tinha um jantar preparado. Ele faz isso. Esse é o Cristo ressuscitado. Você também será assim, terá um corpo igual dele, um corpo glorioso igual ao de Jesus. Filipenses capítulo 20, versículo 21 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. Nós temos muita coisa aqui. Se quisermos, até um copo descartável desse nos prende aqui. É só você dar o devido valor, não, retiro isso. É só você dar valor a ele. Até um copo descartável te prende aqui nesse século. É só dar valor a ele. Mas se você tem muito e não dá valor a nada dessa vida, vai fazer bem a sua alma. A nossa pátria está nos céus. Nada pode nos prender aqui. De onde também aguardamos o Salvador e Senhor. De onde aguardamos o nosso dono, Jesus Cristo. E aí o que é aquele, o que mais? O qual nos transformará o nosso corpo
de humilhação. Isso é um corpo de humilhação? Isso é. A minha beleza está indo embora. Está aqui. Olha vocês, também estão perdendo a beleza. Muitos de vocês estão perdendo a beleza. Salvo essas crianças que têm muitos anos pela frente, mas quem já está depois dos 40 já perdeu muito a sua beleza. Por quê? Porque esse é o corpo de humilhação. Esse é o corpo que vai se deteriorar, que vai se acabar. Além do mais, ter a habitação do pecado nele. Esse é o nosso corpo. Mas, pela fé, em tudo que Jesus conquistou para nós, nós seremos glorificados. Receberemos o perdão, seremos livres da escravidão e seremos glorificados. Pela fé na palavra, pela fé no que está escrito, pela fé na obra de redenção de Cristo Jesus. Amém? O texto diz: o Senhor Jesus Cristo, o qual transforma nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo de Jesus, maravilhas, bate palma. O corpo, você receberá um corpo glorificado igual de Cristo. Aleluia. E diz assim mais: segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subornar todas as coisas. Subordinar, perdão. O poder que ele tem de subordinar todas as coisas. Subjugar, colocar debaixo dos seus pés. Essa é a nossa salvação. Foi isso que Jesus fez por nós. E é nessas verdades que eu preciso prender a minha alma. A minha alma precisa aprender isso. Se a minha alma não aprender essas coisas, eu ficarei apenas com a visão e com o entendimento de que Jesus morreu no meu lugar, naquela cruz. Mas se eu trouxer essas verdades, de que Jesus já me perdoou, de que Ele já me libertou e me glorificará, eu vou acreditar que eu morri com Ele e já ressuscitei. Já é um fato, amados. A ressurreição, a nossa ressurreição já é um fato. Não irá acontecer. Já aconteceu em Cristo Jesus. Nós estamos nele, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor, muito obrigado, Jesus. Nós queremos te agradecer por essa tão grande salvação. Fomos nós quem pecamos. A decisão de sair, de perder toda aquela glória, de perder tudo aquilo lá que o Senhor tinha feito para nós desde o início, foi nossa. Fomos nós, e até hoje decidimos fazer do nosso jeito e fazer coisas que te entristecem. Aqui estamos nós, esse ser humano, esses seres humanos, Senhor. E clamamos a Ti, para que Tu nos sustente. E amados, clamemos a Deus juntos. Clama no Teu Espírito. Clame agora a Deus. Clame a Deus no Teu íntimo, para que você tenha fome de Deus, fome da palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos alimentar. Que você tenha sede de Deus, a necessidade de estar sempre se curvando perante Ele. Ó Senhor, trabalha em nós todos os dias. O Senhor é esse Deus maravilhoso e único. Tu é Deus, Tu é o único. E que nos alimenta, nos sustenta e nos mantém de pé até agora. Obrigado, Senhor. Obrigado
pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso dono. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém.